Boa noite, meus irmãos. Todo mundo bem? Todo mundo na paz, nosso Senhor. Estou mais aqui uma noite. Que dia é hoje? Dia 19 do mês 5, né? Mês de maio. Graças a Deus, mais um dia. E vamos dar continuação ao estudo, né? Da Bíblia Ilustrado. E, irmãos, antes de nós começar o estudo, né? Para a glória de Deus, para esse conhecimento a mais. Peço que vocês orem por mim, pelo meu espiritual. Que eu possa vir cada dia mais amar Cristo, né? E ter Ele como prioridade na minha vida. Amém? Muito obrigado. E hoje o tema também vai ser bem interessante. Nós ontem, né, estudou sobre o milênio e hoje vai ser sobre a verdade sobre a morte. Nós estamos no nono estudo e estamos crescendo muito, né, em espiritualidade e conhecimento, né? Irmão, dedique tempo para essa mensagem especial sagrada, porque é algo maravilhoso que liberta, que te dá esperança e que te aproxima de Jesus. Irmão, antes de começar, vamos partir para aquela boa oração para a glória de Deus. Amém? Deus poderoso, Criador do céu e da terra, aqui estamos novamente para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor guie a nós por meio do seu Santo Espírito, Espírito Santo, por favor, Pai. E nos dai também, Pai, o conhecimento, o discernimento e a sabedoria para entender sua palavra. Faça sua vontade, guia-nos pelo seu querer. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então hoje nós vamos estudar sobre a verdade sobre a morte. Hoje vai ser algo bem interessante, né? Que muitas pessoas também é bem raso sobre isso, até eu. Por isso que estou fazendo esse estudo com vocês, que eu aprendo e vocês também aprendem, e que seja assim, né, a vontade de Deus. Amém? Então vamos lá. A equação da vida. É porque aqui eu estudo ilustrado, aí tem uns desenhos que dá para entender direito. Ó, aí dá o exemplo de uma lâmpada mais eletricidade. Aí junto os dois faz o quê? Pã. Faz o quê? Quando junta uma lâmpada com eletricidade, faz a luz. Aí tem a questão da matemática ali, né? Da conta, da questão da criação, né? De como que é. Primeiro assim, ó, tem um lado, esse lado é o quê? O pó da terra, corpo, matéria. Esse aqui é um lado primeiro. Aí agora vai vir mais. Mais, ó, fôlego de vida, espírito, poder de Deus. Aí ajunta os dois, dá o quê? Alma vivente. Aí juntou os dois, aí aqui criou uma alma vivente. Então essa é a matemática, né? Para criar um ser, né? Aí junto o pó da terra, corpo, matéria, mais fôlego de vida, espírito e poder de Deus. Aí gera o fôlego da vida. Vamos abrir lá na Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, 7. Deixa eu abrir ela aqui, porque faz mal não. Eclesiastes, se eu não estou enganado, é perto de provérbio, viu, irmão? Perto de provérbio. Amém. Eclesiastes 12, 7. Capítulo 12, verso 7. E assim é que diz na minha tradução: e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus o que o deu. Então, é um resumo do que nós acabamos de fazer essa soma, né? Para firmando, né? O que aqui está querendo dizer. Vamos continuar. Estado, etado dos mortos. Tá errado isso aqui. Atualmente é o estado, né? O que vai acontecer, né? Durante a morte ali, né? O pó da terra, fôlego da vida. Quando o ser humano morre, o que acontece? Agora nós vamos usar bem a Bíblia, viu? Volta ao pó. Primeiro ponto aí que nós já viu, né? Volta ao pó. Próximo, sono. Sono. Nós vamos ver sobre esse sono lá em João, capítulo 11. João, capítulo 11. Verso 11 ao 14. E assim sim. Aí assim diz: tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Adormeceu vem de dormir, né? Mas vou para despertá-lo. Então, se ele vai para despertar, ele vai para acordar. E muitos ali criam que ele tinha morrido, mas ele estava morto. Então, os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Então, eles tinham essa certeza também, né? Que ele poderia estar dormindo e será salvo, né? Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono, viu aí? Então os discípulos pensavam que Lázaro estava dormindo, mas não, ele tinha morrido. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Aí, imagina até a cena ali, né, do discípulo.
E como é que ele vai acordar? Então ele fala aqui que Lázaro estava num sono, né? Num descansar. Então a mensagem fala que a morte é igual um sono. Então é uma palavra, né, de Deus da Bíblia que fala que a morte é um sono e ele foi lá para acordar o Lázaro. Próximo, lá em Eclesiastes 9:6. Vamos voltar para Eclesiastes. Aí vem falar que agora vamos ver sobre não ter sentimentos. Como assim? São da morte, né? Eclesiastes 9:6. Eclesiastes 9:6. E assim diz: o amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo da morte. Ó, se nós voltar um pouquinho, aqui no verso 5, assim diz: porque os vivos sabem que vão morrer, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já jaz no esquecimento. Então, quando a pessoa morrer, ela vai estar no sono, entende? E ela não vai ter nenhum sentimento ali, ela vai apagar. Vamos agora para Eclesiastes 9:10. Pode manter no mesmo capítulo, que vai dizer: não realizam obra alguma. Então, durante a morte, não vai realizar nenhuma obra, nenhum feito. Vai ficar lá e vai continuar lá, durante até a vinda de Jesus. E assim no verso 10 diz, para confirmar, né, o que isso eu dizer: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Esse verso eu gosto muito. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, vem dizendo, né, que durante a morte ali, não vai ter nenhuma obra que a pessoa queira fazer. Então, o que a pessoa quiser fazer, que ela faça em vida, né, em terra. Vou anotar aqui, porque é interessante esse verso fazia um tempo, né, que eu não tinha visto. Ui. Continuando. Não tem consciência. Foi o que nós acabou de ler, né, do verso 5 e 6, que vem falando que ele não tem consciência, né, durante a morte. E lá no... Vamos agora para Salmos 115. Salmo 115, isso mesmo, 115, 5, verso 17. E assim diz, que aqui fala, né, que não louvam, os mortos não louvam. E confirmando, né, na palavra, Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Então, durante a morte ali, quando a pessoa estiver morta, não irão louvar o Senhor. Então, vamos continuando. Agora vamos a verdade sobre a morte, né? Continuando. Vitória sobre a morte. Agora nós vamos ver a vitória, né? Que irá haver, né? Durante a morte. Rapaz, esse coleguinha aqui tá velho. Ó, Jesus. Vamos pegar a passagem João 3,16. E assim diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui vem falando que Deus, né, entregou seu Filho, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Agora vamos passar para crer. Lá por um próximo subtítulo, né, que é crer. Lá em João, capítulo 11, verso 25 a 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. E todo o que viver e crê em mim não morrerá. Eternamente creis isto, né? Então aqui vem falando que não haverá morte para aquele que crê em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu creio. Em nome de Jesus, que essa crença e essa fé possa crescer, não só em mim, mas em vocês também. Ouvir a palavra de Deus. Agora vamos para a palavra novamente, né? Ouvir a palavra de Deus, confundi aqui. Lá em João 5, 24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouvir a palavra de Deus ali e firmar nela, que é a palavra de Jesus veio pregando, né, terá a vida. Glória a Deus. Próximo subtítulo: obediência.
E o título está em Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tomou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, o reino do céu é para os filhos que são obedientes. Então, todos nós devemos ser obedientes a Cristo, né? A Deus, ao Todo-Poderoso. Próximo subtítulo: Esperança. Essa passagem está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 15. E assim diz, né, sobre esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Está falando dos mortos, né? Para que vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então aqui está falando que Deus, né, irá trazer os mortos em ressurreição, né? Amém. Assim também Deus, mediante Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Amém. Então, aqui vem trazendo uma mensagem de esperança, né? Que dizendo que aqueles que dormem irão ressuscitar mediante ali a Deus, né? Glória a Deus. E mais uma mensagem, né, sobre esperança, próximo subtítulo, né? Tá lá em 1 Tessalonicenses ainda, um pouco à frente, no verso 16 e 18. E assim diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida ao Senhor do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos que estão em Cristo, né, irão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Então aqui ele vem trazendo uma mensagem de esperança para aqueles que também estão vivos. A mensagem passada, né, que veio falando sobre esperança, foi para os que estão a dormir, né, que estão mortos, mas que ele fala que irá ressuscitar. E para os vivos, ele também traz uma mensagem que ele irá trazer aos céus, né, levar aos céus, junto com aqueles que ressuscitar os vivos, né. Então, ele vem dar um conselho para nós para perecer. Próximo subtítulo: Ressurreição. E a passagem está em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui vem trazendo duas ressurreição, uma para a vida e outra que será para a morte, né? Então, aqueles que fizeram o bem, né? Que possamos cada dia, né, plantar, né, coisas boas e fazer o que é correto, né, aos olhos de Deus. Próximo subtítulo: Consolador. Consolo, né? Consolo, perdoe. Lá a passagem está em 21:14, Apocalipse. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Então aqui vem trazendo uma mensagem de consolo para nós. Lá não haverá dor, né, nem luto, nada disso. Amém? E em Apocalipse, vamos abrir lá em Apocalipse 1:18. Bora ver essa mensagem maravilhosa que ele tem para nós. Em Apocalipse 1:18 diz assim: E aquele que vive estiver morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. E aquele que vive é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Fala de Cristo, né? Eis que estive morto, mas vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus, viu? Ele tem todo o poder que ele quer dizer, né? Amém, irmãos? Tem a chave da morte e da sepultura. E hoje foi esse tema que eu vim trazendo, né? Sobre a verdade, sobre a morte. E creio eu, em nome de Jesus, possa ter ajudado você um pouquinho para ter tirado alguma dúvida ali que você tinha sobre o tema.
e que sirva de proveito, né, para todos nós, possamos aprender, se dedicar um pouco mais a Deus, porque a vida não é fácil, irmão. Sempre vai ter provação, ainda mais quem está seguindo o caminho de Cristo, buscando a palavra de Deus. O inimigo está constantemente tentando nos derrubar. Muitas vezes nós caímos, mas isso não é motivo de nós largar a Cristo, jamais, porque Deus nunca te abandona, Ele sempre está ao seu lado, esperando você de braços abertos. Então, siga o caminho da verdade, faça o bem, obedeça ao Senhor. É por isso que eu peço que ore por mim, para que esse amor cresça cada dia mais no meu coração, que seja como o primeiro amor. Amém? Muito obrigado por todos. E vamos orar, né? Agradecendo por essa mensagem maravilhosa e abençoada por Deus. Deus querido, Pai poderoso, majestoso, obrigado pelo Senhor ter nos concedido a sabedoria, o conhecimento e o discernimento, Pai. Obrigado pelo Senhor vir ter abrido nossos olhos sobre a verdade, sobre a morte, que possamos continuar aprendendo, Pai, e vindo fazer a sua vontade. Cuidai de nós, faça a sua vontade sobre nossa vida, perdoe nossas falhas, nossos pecados, e nos dê força, fé, para fazer o que o Senhor quer. Obrigado por tudo, louvado e engrandecido seja o seu nome, para todos sempre. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Ótima noite para todos. Que Deus abençoe cada um e que todos fiquem com a paz de Cristo. Amém? Deus abençoe.